Quem? O quê? Como? Onde? Porquê? Quando? Porquê? Quanto? Não há dois sem três. Um podcast mensal da Biomni Expression em parceria com o Rádio Clube de Angra. Joana Moreira. E Miguel Maduro Dias. À conversa com... Com quem? Não há dois sem três. Estamos de volta para mais uma conversa. Desta vez estamos num sítio super invulgar. Acho que nunca tínhamos gravado num sítio assim tão institucional, Sim, não sei o quê. formal. Portanto, aqui temos que estar Sim, em ordem, não é? Portanto, o nosso convidado de hoje é o Sr. Cidade, o Sr. José Cidade. E a seguir já explicamos melhor como é que esta ligação aconteceu e como é que nos conhecemos e tal. Agora vou fazer aqui só um pequeno resumo do que é que andou para aqui a fazer em termos profissionais. Portanto, neste momento é investigador e membro colaborador do Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Porto, que é onde nós estamos agora, e é bolseiro de doutoramento em Ciências da Educação, com uma dissertação que está prestes a ser entregue. Faltam aqui só meia dúzia de dias, não, um bocadinho mais. Que é sobre as dimensões educativas das bandas filarmónicas em Portugal. Entretanto, chegaremos a isso, vai-nos falar um bocadinho também sobre isso. Antes disso, o que é que andou a fazer? Não tem nada a ver. Portanto, fez um bacharelato em Engenharia Química no Instituto Superior de Engenharia do Porto. Entretanto, profissionalmente trabalhou em empresas industriais, principalmente no setor alimentar, e fundou uma empresa na área da engenharia aplicada à indústria alimentar. Também, agora voltando à parte que o está a levar a fazer este doutoramento, não é? Temos aqui toda uma formação em música e é aí que nós nos conhecemos. Portanto, no Conservatório Regional de Gaia, fez o curso de básico e secundário de tuba, exato. Tem atividade como diretor coral amador, fez a licenciatura em direção musical e o mestrado em ensino da música também no Conservatório Superior de Gaia. É o fonista, se bem que agora é um bocadinho em termos de sabática, não é? Tem uma licença sabática na Sociedade Musical 1º de Agosto, para a qual compôs o hino do seu... Não foi o hino, foi a edição do centenário. Ok. Do centenário da banda. Ok. Tem também o MBA em Gestão de Pequenas e Médias Empresas pela Universidade do Portucalense Infante Dom Henrique. E acho que é isto. Publica vários artigos, agora principalmente com a sua atividade aqui no doutoramento, não é? Claro. E tem um artigo nomeado para o prémio Best Research Award. Ok, acho que é isto. Sim. Acho que resumi bem, não me esqueci de nada. Fundamental. Pronto, Pronto, então, muito obrigada mesmo pela generosidade e por aceitar falar connosco. Nós às vezes somos um bocadinho malucos, fazemos perguntas um bocadinho... Rasteiras. Sim, mas... Estudou bem a matéria. Estudou, que andou a ver os outros episódios. Pelo menos alguns. Pois, a vantagem de não ser o primeiro é essa. Mas foi o Marcos. Sim. Foi Parece há uns anos atrás que nós nos metíamos a ir estudar os exames nacionais anteriores, não é? Que é para ver mais ou menos o que é que vai sair. Perguntas é que saía. Pronto, então a pergunta da praxe, você já sabe qual é quando era pequenino o que é que queria ser quando fosse grande. Pois, então, bom dia, obrigado pelo vosso amável convite, é realmente com todo o empenho e toda, digamos, a amizade que cá estou. Honestamente eu não me lembro. Quer dizer, não me lembro mesmo, esta coisa da gente ir avançando no tempo é um bocadinho traiçoeira e portanto não me lembro, me admito que tenha tido, digamos, os sonhos todos que é habitual numa criança, astronauta, bombeiro, polícia, até por influência do pai, homem do lixo. Isso não é tão comum. Depois mais tarde lembro-me da área da saúde me interessar de sobremaneira, aliás foi até nessa área que a minha, digamos, não foi exatamente nessa área, mas bom, foi essa área que eu tentei seguir no ensino secundário, mas depois acabei por
por enverdar pela área da química e, portanto, daí depois o percurso na engenharia. Pronto. E, portanto, mas assim, não me lembro de haver assim uma profissão que eu em concreto que eu ambicionasse ter e, portanto, creio que seria. Então, isso também é bom, é querer ser tudo e estar aberto a tudo o que. Sim, também é verdade, era mais um pouco talvez, reparem que estamos a falar de um tempo que não é igual a hoje, não é? Quer dizer, estamos a falar dos finais dos anos 60, início dos anos 70, depois o 25 de Abril e depois todas essas transformações que, a par de outras a nível pessoal, mas que aconteceram no nosso ambiente social e que determinam muito dessas escolhas, digamos assim, que as crianças ou os adolescentes ou os jovens depois vão fazendo, porque o quadro social em que elas acontecem se altera radicalmente, não é? Portanto, não tenho assim de memória nenhuma, mas terá sido uma miscelânea de coisas próprias da idade e do crescimento que a gente vai tendo. Isso. Ter muitas ideias, nós normalmente dizemos que somos idiotas. Sim, Isso, nós somos muitas muito ideias. idiotas. Ok, então quando é que teve que decidir que ia para a Química no 10º ano, não é? Sim, E estava satisfeito, gostava, não foi nada. Sim, assim, era uma área onde eu tinha. Eu nem gostava de andar a explodir coisas, eu gostava, eu também. Pois, não, mas era uma área onde eu não tinha propriamente assim nenhuma dificuldade maior em lidar com os temas de estudo, digamos assim, a física, a química, a matemática e tal. Sempre foi uma área, digamos, dentro da área das ciências, era de facto uma área que me dizia qualquer coisa. E que nesses períodos conturbados, digamos assim, de alteração drástica da nossa vida social, na altura me pareceu que poderia abrir portas depois para uma atividade profissional, quer dizer, pudesse ou não pudesse seguir, digamos, os estudos superiores, porque não era líquido que isso viesse a acontecer. Portanto, por razões familiares, de facto, as dificuldades eram bastantes, portanto, não era seguro que eu viesse a poder fazer um nível de formação superior e, portanto, estava no meu horizonte que, terminando o liceu, teria que ir trabalhar, aliás, o que veio a acontecer. E a área da Química era, naquele quadro, uma área que poderia depois ser eventualmente útil para várias saídas profissionais, não é? Pronto, quer na área industrial, quer na área dos serviços, das análises químicas, pronto, das águas, por exemplo, pronto. Havia uma panóplia de situações onde me pareceu, na altura, que seria eventualmente uma área que me poderia vir, digamos assim, a permitir, terminando o liceu, facilmente encontrar um emprego e, portanto, uma maneira de subsistência. Nós antes de começarmos a gravar, estávamos a falar também acerca de exatamente esse período em que estive a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Sim. E portanto, acho não que foi... é um exemplo também de quem teve essa garra, teve essa ambição e lutou um bocadinho talvez contra a maré. Não é? Reparem, foi exatamente isso que veio a acontecer. Portanto, eu acabei o meu 11º ano e fui trabalhar. E tive que ir trabalhar. Pronto. E só para terem uma ideia, eu na altura havia exames de final de ciclo, mas quem tivesse notas superior a 14 valores ficava isento, não é? Pronto, dispensava. Nós dizíamos dispensava do exame. Pronto. E eu consegui ter notas, não tinha 19 nem 20, nunca tive. Não, nessa altura não havia. Mas consegui de facto não dispensar a todas as disciplinas e, portanto, não fiz exames. O que significa que, segundo me lembro,
a minha cabeça me ajuda a lembrar, eu no início de junho, mais ou menos por esta altura, fiquei livre, acabaram as aulas, não tinha exames para fazer, estava, não é? Pronto. No dia 21 de julho comecei a trabalhar. Ok. Portanto, eu arranjei emprego no mês e pico. Pois. Estou a falar de 1980. Experimenta fazer isso hoje em dia. Exatamente, experimenta fazer isso hoje em dia. Exatamente. Certo. E já agora... eu costumo dar este exemplo aos mais novos, quer dizer, não, é um exemplo no sentido de lhes mostrar como era a vida, digamos, há 40 anos atrás. Eu lembro-me do meu pai falar, por exemplo, de quando terminou o curso, aí sim, superior, não foi secundário, mas o superior, que regressou para os Açores, para a terceira, eu sou de lá e o meu pai também, e que teve logo à disposição, não sei se eram 2, 3 ou 4 posições como professor de História, não é? E então ele se embarcou logo... novinho, não é? Era. Já 20 e tinha poucos. acabado, se calhar. Sim. Eu lembro que na entrevista de trabalho foi lá recebido pelo dono da empresa, era uma empresa de engenharia sanitária que tinha um laboratório de análise de águas e precisava de um jovem para nem tanto para fazer as análises, mais para preparar o material e aquelas coisas. E a entrevista foi uma sexta-feira, portanto deve ter sido, não sei, 18 ou 19 de julho de 1980, é só ir ao calendário, e no final da entrevista ele dizia, então pronto, então começa amanhã. E o secretário é que disse, Sr. Engenheiro, amanhã não, que amanhã é sábado, estavam fechados. Então eu comecei na segunda-feira, dia 21. Não, vem para aqui, fica já hoje. Já turno da noite. E portanto, como vem, e portanto a partir desse momento, de facto, a vida, pronto, seguiu outros referenciais, não é? Pronto. E portanto, isso era assim, tinha que ser assim, não podia ser de outra maneira, portanto eu tinha mesmo de trabalhar. Tudo o resto passou a ser o possível dentro deste quadro, não é? Pronto. O que se mostrou possível nessa altura foi uma feliz coincidência que determinou o meu percurso, que foi a primeira vez que houve 12º ano em Portugal, foi à noite. Ok. Pronto. Okay. A primeira vez que houve o 12º ano em Portugal foi, quando digo à noite, digo ao final do dia. A gente tinha 3 disciplinas, né? Biologia, matemática e já não sei qual era a outra, dependendo do curso onde estava, mas era ao final do dia, entre as 6h30 e as 9, ou coisa parecida. Então é impressão em setembro. Exatamente, portanto, eu consegui fazer o 12º ano por esse motivo. Consegui articular com a minha vida profissional e depois, pelo facto de ter o 12º ano, consegui candidatar-me à engenharia e entrar no curso noturno. Foi as peças todas ali. Exatamente. Então. Se não tivesse isso acontecido, não é? Sim, eu tinha interrompido aí o meu percurso. Teria sido muito difícil ter dispensa do trabalho. Ter completamente. Que é uma empresa privada, não é propriamente, não é? E portanto não era para isso. Não, mas eventualmente. Não, é evidente que a legislação que vigorava e que ainda existe, digamos que atribui um estatuto diferente a um trabalhador estudante, permite algumas flexibilidades, mas mais não tanto na presença diária das aulas, na dispensa para exames e para estudar para exames e tal, mais do que, digamos, no trabalho. Exatamente, não é? Pronto, o Estatuto do Trabalhador Estudante confere de facto algumas regalias e bem, de alguma forma, mas mais nesta lógica de criar condições para o aluno nos períodos de exames poder dedicar, digamos, não que... Também prevê, segundo eu me lembro, já não tenho isso presente, também previa, digamos, alguma redução do horário, alguma flexibilidade do horário. Mas isso era na letra da lei, Sim, nunca ia ser muito bem visto pelo chefão. Claro. E já agora, uma pergunta antes que eu me esqueça. Portanto, ao terminar o 11º ainda, sempre mais com uma perspectiva de ir trabalhar para o setor privado, para o setor público?
nunca, não interessava, era ter trabalho. Não interessava, quer dizer, não interessava, não sabia exatamente qual era a diferença, Pois, não é? Pronto, quer dizer, um jovem com 17 anos, pronto, quer dizer, ou tem essa instrução de facto, exatamente, então não sabe. Que precisa trabalhar, não é? Que não vai trabalhar porque decide trabalhar, porque precisa de facto trabalhar para contribuir para a sustentabilidade familiar. De facto, é um bocadinho indistinto. E portanto nunca tive de facto essa gestão, se quiser, de preferir uma determinada via ou outra. Era o que aparecia, digamos assim, e aparecia de facto, e havia de facto oportunidades, como aconteceu comigo, não sei se aconteceu, não é? Porque pronto, ao fim de 30 dias eu tinha arranjado emprego. Pronto. E portanto. E estava a falar também, antes de nós começarmos a gravar, desses 6 anos, não é? 6 anos em que esteve depois. Depois, efetivamente, eu consegui candidatar-me a ingressar em Engenharia Química, e portanto foi exatamente um período da minha vida muito especial, digamos, no sentido em que, se de facto me permitiu adquirir uma outra formação mais sólida, digamos assim, e de nível superior na área que eu me tinha proposto, também me roubou um outro conjunto de experiências, não é? Pronto. Porque sim, eu trabalhava de facto numa empresa industrial, uma grande empresa industrial aqui na zona do Porto. Entretanto, não ficou Sim, nessa... essa minha primeira experiência profissional, que foi de facto o despoltar de uma vida profissional, acabou por, em determinado momento, sofrer das alterações da nossa economia, digamos assim, e portanto era uma empresa que trabalhava muito para o Estado e para as câmaras municipais, porque estava especializada no tratamento de esgotos e tratamento de águas industriais, portanto toda esta preocupação ambiental, digamos assim, nessa altura começou a ter o seu peso, e portanto o Estado, nomeadamente as autarquias, tinham todo o interesse em, digamos, lançar projetos de construção de estações de tratamento de águas residuais, que hoje são coisas absolutamente, digamos, banais, mas que na altura não eram. E portanto essa empresa era de facto especializada nessa área da engenharia, não é? Pronto, e tinha portanto um laboratório de análises onde executava as análises às águas residuais, que permitia depois conceber o processo de tratamento adequado àquele nível de poluição e à tipologia de poluição que estávamos a falar. Pronto. Só que a crise de 1983 destornou completamente a nossa economia e a empresa, o Estado deixou de pagar, digamos assim. Portanto, a empresa ressentiu-se dessas situações. Portanto, facilmente eu caí na situação de instabilidade profissional e tive que encontrar alternativa, ou procurei encontrar alternativa e consegui, de facto, em concreto na Unicer, na fábrica da cerveja. Pronto, portanto, quando eu digo uma empresa industrial, em concreto foi no laboratório de controle de qualidade da Unicer que eu depois continuei, digamos, a exercer a minha atividade, aí já como analista, digamos assim, como analista químico. Isso em que ano é que estava? E estamos a falar de 84, portanto eu comecei a trabalhar em 80, saí acho que em março de 84. Não estaria por aí no segundo ou terceiro ano, exatamente, pronto. Mas isto para responder à pergunta do Miguel, de facto o horário era um horário industrial, das 8 às 6, das 18 às 18. A gente tinha tempo para almoço, mas almoçava na cantina, portanto havia não necessariamente, porque havia de facto horas de trabalho, mas no fundo a empresa era subejamente
ambicionada pelas condições de trabalho que oferecia aos seus trabalhadores, não é? Toda a gente queria trabalhar para a Unicer. Trabalhar na Unicer era um objetivo, desde que estivesse integrado no conjunto de profissões? Sim, no conjunto de profissões que a empresa tinha. Sim, trabalhar na Unicer era naquele período o sonho de toda a gente. Sério? Sério, porque efetivamente o quadro económico do país era de facto bastante debilitado e, portanto, a Unicer dava essa estabilidade. Exatamente, portanto, empresas a fechar, taxa de desemprego elevada, salários em atraso, isso era notícia todos os dias. A trabalhar numa empresa que digamos que cumpria religiosamente com o vencimento, que não tinha problemas de ordem económica ou financeira, que tinha uma série de regalias daquelas sociais, cada funcionário tinha direito a 3 graus de cerveja por mês, ou coisa parecida. Pronto, aquelas coisas Sim, que para nós não ia ser Realmente, em Portugal, nessa altura, realmente a cerveja faz algum sentido. Não é? Não tem importância nenhuma, é só mais o simbólico que isto tem, não é? Porque não era por isso que as pessoas iam trabalhar para a fábrica da cerveja, não é? Sim, mas era mais pelas empresa condições de trabalho e pela estabilidade que representava de facto trabalhar numa empresa daquela dimensão. Reparem que na altura a Unicer tinha 4 fábricas em Portugal. Não é? E vocês, há bocadinho também estava a dizer mais ou menos um dia típico, não é? Os horários mais ou menos de um dia típico durante esses anos. Exatamente, portanto, durante esses anos todos, a minha vida foi levantar muito cedo e, portanto, apanhava o primeiro transporte público de Gaia para o Porto, tipo 6 horas da manhã, 6 e pico. Para chegar à Avenida dos Aliados, apanhar outro transporte público que me levava para a Unicer, porque o horário de entrada era às 8, e portanto eu chegava, não sei, tipo 7h30, algo assim, para tomar um pequeno almoço na cantina, para entrar às 8, depois, não sei, 12h30, algo assim, já não me recordo, vínhamos almoçar à cantina e depois retomávamos o período da tarde e saía às 6 horas e depois deslocava-me também em transporte público para as aulas e estava entre as 6h30 e as 11h30 da noite, creio que era o horário oficial, digamos assim, do período letivo. Todos os dias. Todos os dias. E depois regressava à Gaia, também do transporte público, e chegava a casa tipo 00:30, 1:45, algo assim, e no outro dia era levantar às... Depois, sábado e domingo, dormia? Pois, não ia para a banda. O problema era esse. Não ia para a banda. Sábado e domingo era preciso estudar. Certo. Durante a semana... Os trabalhos de casa, para as pessoas não baterem. Exatamente, amanhã, não é? Amanhã, na aula da manhã, trazem, faz favor, isto percebido e tal. Mas tinha disciplinas repetidas ao longo da semana? Por exemplo, tinha trabalhos de casa de segunda para terça ou de segunda para quarta? Presumo que sim, quer dizer, não me lembro. No autocarro? Pois, para aí, não foi, quer dizer, não fazia. Eu lembro, há uma história que eu me lembro, que eu nunca me esqueci, que foi já numa das cadeiras, não das cadeiras básicas, já uma cadeira própria de engenharia, não sei se... Já não me lembro. Do nome oficial da cadeira, processo de extração, assim, uma coisa na área da engenharia, em que o professor nos colocou o desafio na aula de olhar para uma determinada situação e procurar desenvolver ou conceber a lei geral que se aplicava àquele caso. Não foi ele que nos disse, nós é que tínhamos que pensar no problema e encontrar uma fórmula matemática que pudesse de alguma forma ser aplicada e que pudesse ser estudada, pudesse ser utilizada para estudar aquela situação. E eu lembro-me de nesse dia de facto não ter dormido sequer, não é? Porque fui
pronto, não, estava desafiado pela ideia, e sujamente cansado, e sujamente preocupado em corresponder à expectativa e tal, que eu lembro-me que nesse dia de facto não... E conseguiu? Sim, acho que cheguei próximo do que era desejado, acho que cheguei próximo do que era desejado, mas era isso, era exatamente foi exatamente essa experiência de continuada durante 6 anos de a gente ter esse tipo de vida, e portanto, de facto, isso limitou-me depois a um conjunto de experiências próprias da idade de um jovem, não é? De um jovem dos 18 aos 24, social, cinema, não faço ideia o que isso é. Eu por acaso quando estive na universidade nunca me interessou muito nada disso, mas pelo menos tive essa escolha. Pois, exatamente, tive essa liberdade. É isso mesmo. Simplesmente para jogar, para fazer outras coisas. Sim, mas sei lá, aquela vida académica, de ir às quintas-feiras académicas. Sim, não, isso. Eu lembro-me de ir com a minha colega que partilhava o apartamento com ela lá, e ela também não era nada dessas andanças. Eu lembro-me de uma vez, isso ficou marcado, agora estou-me a lembrar, ficou marcadíssimo, que nós dissemos, ok, nós estamos sempre a dizer que não gostamos daquilo, mas nós nunca experimentámos, portanto não podemos dizer que não gostamos. Pronto. Então, vamos lá, vamos experimentar e não sei o quê. Então nós fomos até à praça em Aveiro, portanto nós estávamos os dois a estudar na Universidade de Aveiro, fomos até à praça, mas fomos por uma ruela que dava acesso à praça, mas que tinha lá uma espécie de tasquinha, um balcãozito de tripas de Aveiro, novos moldes, que nós lá à volta e meia íamos lá. Então fomos por essa coisa, fomos lá, ok, antes de irmos para ali, vamos aqui às tripas, não sei o quê, arranjámos as nossas tripas, pronto. E foi daqueles momentos assim, tipo a filme, em que nós estávamos assim frente a frente, com as tripas, olhámos os dois para a praça, olhámos um para o outro, olhámos para o sentido contrário e fizemos à estrada para ir para casa. Não dissemos uma palavra um ao outro. Não, nós não vamos para o meio daquela confusão, daquela coisa. Não dizemos para casa, estamos tolos, o que é que estamos aqui a fazer? Pronto. Mas eu não me estava a referir provavelmente à vida académica e tal. Sim. Estava a referir a outras dimensões da vida. Sim, social em geral. Exato, que nos passa ao lado completamente. Certo. A única, de facto, a única coisa que eu consegui manter, digamos, e que foi muito importante, é curioso, na minha formação humana, e foi exatamente a ligação. O Mário João falava-vos de uma coisa idêntica, acho eu. Ele não se lembra de mim, mas nós andámos os dois na mesma altura no conservatório. Porque eu estive no conservatório 2 vezes. Estive no conservatório 2 vezes, não sei, provavelmente não, porque ele seguiu de facto a via da música e eu não segui a via da música. Foi exatamente o procurar integrar-me num grupo de jovens lá da paróquia, não é? Lá pronto, Coimbrões é um lugar, não é? Nem sequer é freguesia, não é? Não, aquilo pertence à freguesia de Santa Marinha. Agora, União de Freguesias, Santa Marinha e São Pedro da Frade, mas é de facto um lugar. Coimbrões tem mais nome do que Santa Marinha. É verdade, porque pronto. Não digas isso aos de Santa Marinha. Pronto. E essa experiência de facto foi muito relevante na minha vida, não é? Não só pela experiência de perceber digamos, a dimensão comunitária da vida, de que o outro é importante, não é? De descobrir, digamos, a possibilidade que temos de estar ao serviço de uma ideia, de alguém, de um projeto, e depois de beneficiar de facto de uma orientação muito especial na altura, pároco de Coimbrões, que era um homem extraordinário, cheio de valores, humano e não só,
que tinha sido assistente da JOC e, portanto, tinha vivido todo o período da Juventude Operária Católica, do congresso que houve em Portugal em 1953 ou 55, já não me recordo, e que tinha, de facto, uma capacidade excepcional de lidar com os jovens e de os atrair para uma preocupação, digamos, mais não tanto religiosa, não é? Humana. Mais humana, por um lado, mas de alguma forma de os fazer descobrir a experiência da fé, que é uma coisa diferente da religião. E, portanto, esse caminhar, esse construir desse caminho, de o fazer no pleno respeito pelos outros, não é? Pelos outros que são diferentes, foi de facto uma experiência valiosíssima na minha vida e na minha e sim, essa era a minha atividade social, digamos, durante o fim de semana, pronto. E a música vem muito a música vem do meu pai, que era instrumentista da banda da Polícia de Segurança Pública. Do meu pai, pronto, e portanto eu desde pequenino que estou mergulhado nesse mundo. Ele tocava eufónio. Pois. Ele tocava eufónio, não é? Pronto. E eu lembro perfeitamente, eles ensaiavam todos os dias, segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Pronto. Okay. Mas, portanto, ele era polícia? Ele era polícia, sim, ele era polícia, músico, e porque era músico, e também tinha pontualmente outras atividades na polícia, mas a principal era ser músico da banda da polícia. Pronto, e portanto a música vem daí, a minha ligação à música vem daí, mas vem depois efetivamente essa experiência, digamos, em Coimbrões, onde eu de alguma forma fui desafiado a assumir alguma liderança nesse grupo de jovens na animação litúrgica. E portanto esta minha, digamos, a importância que eu consigo atribuir às palavras, à maneira como escrevo, àquilo que digo, à maneira como digo, vem muito desta minha experiência de aos 16, 17, 18, 19, pronto, de ter sido chamado, ou de me sentir chamado a ter uma participação, digamos, mais ativa, se quiserem, na animação litúrgica de uma comunidade que se reunia todos os domingos. E portanto a descoberta da importância da música e da palavra, ou da junção da música e da palavra, daí a paixão do canto depois. Foi aí que eu descobri a importância da palavra na música e a importância da música para a palavra e a ligação digamos, das duas. Que me atraiu bastante, pronto, e que me deu depois alguma possibilidade de mais tarde vir a assumir de facto a condução coral, pronto, alguma coisa que eu fui trabalhando autonomamente, mas muito a partir desta experiência de sentir a música, de sentir a palavra e de procurar que as coisas fizessem sentido, não é? Bom. Então, e a primeira vez que foi ao conservatório tinha que idade? Pois, 20, não sei quanto já, 23 ou 24, porque já tinha casado. O curso base? Sim, a ideia... Casou com que idade? Em rigor 25. Okay. Em rigor 25. E conheceu não, porque de facto essa descoberta, digamos, da música e da palavra e do canto e da voz e pronto, e da expressão através de facto levou-me a ter consciência de que só uma formação sólida em música poderia permitir-me de alguma forma avançar nesse sonho ou nesse projeto. Mas já sabia ler partitura? Sim, isso. Aprendeu com o pai? Aprendi com o pai, claro. Okay. Eu costumo dizer que e já andava na banda também? Não andava na banda porque, pronto, realmente eu penso que na altura a minha mãe não foi muito apologista de uma criança tão pequena ir assim para esses ambientes.
Mas, embora meu pai gostasse muito que isso acontecesse, pronto. Mas depois, de facto, aos 10 anos, ele teve um acidente grave e, portanto, a nossa vida mudou radicalmente e, portanto, essa ideia, se existia, ficou encostada para um gato. Mas, sim, até eu tinha um colega de escola, de carteira, que tocava na banda desde pequenino. Mas em casa aprendeu só a ler a partitura ou também já aprendeu? Não, aprendi o instrumento também. Pelo menos a fazer algum som, tirar algum som e tal, a fazer assim. Aquelas descobertas que a gente. Espera aí. Isto faz buzina. Isso. Depois de andar tantos anos a soprar para aqui, eu não sei som nenhum. Que foi o que me acontecia lá que eu consegui. Pronto, havia lá um livro em casa que eu guardo essas coisas todas. O Freitas Gazul, não é? Do livro do solfejo. E um livro de peças para trombone, que também se adapta ao eufónio, não é? Que é um livro francês de capa grossa, de cartolina grossa, que tem 20 estudos para trombone e que era, digamos assim, o meu desafio para chegar ao número 3, que eu acho que eu cheguei ao número 2 ou coisa parecida. Portanto, aquilo tinha 20 estudos, portanto, mas é evidente que eu, pronto, nessa altura, de facto, eu tomei consciência dessa lacuna na minha formação e disse, bem, é preciso resolver o problema mas lá está, mas profissionalmente as coisas não eram muito compatíveis e, portanto, eu não tinha, digamos, se quiserem, a coragem de me envolver numa coisa que eu sabia que não tinha condições para corresponder. Mas nessa altura já tinha acabado o curso? Sim, nessa altura tinha acabado o curso, tinha saído da Unicer exatamente naquele espírito de quem agora é o senhor fulaninho tal, vai voar e vai para o mundo, e surgiu a oportunidade. No fundo também é um bocadinho isso. Mas foi aí que fundou a sua empresa? Não, foi mais tarde. Reparem que nessa altura estávamos a falar em 88, por aí, 87, 88, a situação económica no país tinha-se alterado completamente. Nós aderimos à Comunidade Europeia em 85. Pronto. E se eu há pouco vos disse que em 1980 toda a gente queria ir para trabalhar para a Unicer, em 1988 saíram da Unicer 10 quadros. Sério? Porque o país não era por culpa da empresa, é porque o país tinha mudado. E, portanto, o nível de confiança das pessoas tinha-se alterado completamente. E o país também começava a fervilhar, digamos assim, e a surgirem oportunidades de trabalho. E as pessoas perceberam que se calhar valia a pena arriscar, não é? Até aí tinham preferido a estabilidade, mas de facto a empresa tinha conseguido essa estabilidade à custa de um controlo sobre os vencimentos. Não é? Pronto. Se as pessoas dão valor à estabilidade, não dão valor ao montante, não é? E portanto preferem ganhar menos, mas certinho, não é? Então, essa alteração, exatamente, essa alteração, não é? Quando a empresa deu conta, tinha baralhado as cartas, não é? Portanto, as pessoas passaram a valorizar as oportunidades de emprego, passando a ganhar bastante mais, não é? Para vos dar um exemplo, eu saí da Unicer e fui ganhar 3 vezes mais do que estava a ganhar na Unicer. 3 vezes? 3 vezes. Pronto. Então valeu a pena arriscar. Portanto, não foi exatamente a mesma função, não é? Como é evidente, não é? Como é evidente. Mas fui ganhar 3 vezes mais, não é? Aliás, eu tinha acabado de ser promovido internamente. Porque a Unicer tinha esse critério, né? Quando precisava de alguém para um determinado posto de trabalho, primeiro dava oportunidade aos seus trabalhadores de concorrerem a esse lugar e só quando não houvesse ninguém dentro da sua estrutura que pudesse ocupar essa função, então recrutava este Por acaso agora estava-me a lembrar de uma coisa que tem um bocadinho que ver com isso, que é no mundo bancário, por aquilo que eu percebi, eu tenho um primo meu que é bacana. E o que ele explicou na altura, acho eu,
é que tipicamente não aconteciam essas promoções internas, porque aparentemente para a estrutura do banco era mais fácil tirar aquela pessoa daquele sítio e trazer uma pessoa nova para ali, do que estar a promover internamente e agora fica este buraco aqui, agora é preciso promover aquele e é preciso promover aquele. Eu percebo. Mas há toda uma cultura da empresa que não está a quem vem do novo. E era isso que a empresa valorizava. Sim, isso eu concordo. Um conhecimento do funcionamento da empresa, da cultura da empresa, que quem lá está já conhece. Se vem de fora, faça o seu caminho, não é? Exatamente. E isso de alguma forma faz com que e era uma possibilidade de progressão da carreira. As pessoas iam para lá. As pessoas queriam ficar lá. Exatamente. As pessoas quer dizer, sabiam que iam para lá e que poderiam vir a ter uma hipótese de progredir e de amanhã estarem a ser outras funções. O que acontece, que este meu primo também disse, é que é muito habitual as pessoas, ao fim de 2, 3, 5 anos, não sei quanto tempo, mas ao fim de alguma experiência na empresa, de ganhar aquele currículo, dizem, e faz sentido eu tomar o risco de sair daqui, porque há uma probabilidade de eu conseguir ir para um posto, uma posição mais alta. Portanto, eu vou sair daqui e agora vai sair um outro tipo, sei lá, do banco não sei o quê, que vem para o meu lugar e sobe ele um bocadinho. Exatamente. E eu agora vou ocupar um lugar um bocadinho mais acima noutro banco. Mas e andam sempre a trocar assim. Mas essa experiência é cá ou é nos Estados Unidos? Ele trabalha nos Estados Unidos. Penso que quando ele explicou isso, que era mais ou menos global. Eu não sei se, mas isso estamos a falar há 40 anos atrás, portanto, mas há 40 anos atrás era assim. Portanto, havia de facto, e eu tinha acabado de ser selecionado, digamos, para vir a exercer uma função já na posse do curso, uma função de chefia de uma das áreas de fabricação de cerveja. Um bocadinho mais também. Sim, claro, seguramente, mas entretanto, sim. Pronto. E desculpa, antes de continuar, e ficou no desemprego à procura durante meio-dia? Uma hora? Sim, não. Comuniquei a minha saída e, portanto... Mas já tinha outro emprego? Sim, já tinha. Já tinha garantido, portanto, saiu de um e no dia seguinte estava a trabalhar no outro sítio. Sim, basicamente isso. Quer dizer, eu respondi um anúncio, fui à entrevista, fui selecionado e as pessoas sabiam que eu estava empregado. Aliás, as pessoas escolheram-me exatamente pelo percurso que eu tinha feito. E só por curiosidade, quando eu cheguei a essa empresa, estava lá um colega que tinha vindo da Unicef. Pois. Pronto, estás aqui. Chato. Aqui, então. Sim. Pronto, Okay. porque era uma empresa grande, também industrial, mas que estava de facto numa fase de tentativa de sobrevivência também, de vencer um conjunto de dificuldades. E portanto recrutou uma série de quadros de grandes empresas da Unicer, foi buscar gente à Sonai, à BASF, pronto, aquilo que eram as grandes empresas, para tentar de alguma forma construir uma equipa de gestão que pudesse dar a volta à situação. Já não foi possível. E portanto depois já não foi possível, e portanto eu estive lá há muito pouco tempo, e acabei por ser convidado para vir para uma empresa em Gaia. Razão pela qual, digamos assim, me permitiu ir para o conservatório. Portanto, foi essa facilidade de trabalhar em Gaia e morar em Gaia que me deu disponibilidade para ir para o conservatório. Estamos a falar em 90, 91 ou 92. E aí fez que... Pois, e aí eu fiz a formação básica, a formação musical, não havia tuba no conservatório de Gaia. Não. Portanto, eu tentei de alguma forma o trompete, também era uma coisa que eu gostava bastante, dentro dos instrumentos de sopro. Pronto. E fiz canto, quer dizer, e inscrevi-me em canto. Com a professora Fernanda? Com a professora Fernanda, claro. Aliás, foi ela que me disse, não, mas numa escolha, tem que fazer as duas coisas, tem que fazer canto. Disse, bom, está bem. Porque me interessava, de facto, nessa dimensão da direção coral, interessava-me ter formação nessa área, não é? Pronto. Mas mais uma vez, a vida nos causa sempre... Nos coloca sempre questões e a gente tem sempre que ser capaz de fazer uma leitura, digamos assim,
suficientemente coerente com aquilo em que a gente acredita e pensa e com as responsabilidades que já assumiu, na altura já era pai, pronto, e portanto já tinha constituído família e portanto já tinha esse tipo de responsabilidades. E a situação profissional também se deteriorou um bocadinho por força de alterações na administração da empresa. E, portanto, a empresa sofreu ali um conjunto de perturbações do seu funcionamento normal que se repercutiu na sua saúde financeira e, portanto, em determinada altura também deixou de ter dificuldades, também passou a ter dificuldades de cumprir com os seus compromissos. E, portanto, não é provavelmente da noite para o dia, mas de uns meses para outros, a gente vê que o projeto que tinha está em risco. Isto afinal não vai ser tão fácil quanto podia ser. E qual foi a decisão? A decisão foi de avançar com um projeto próprio, exatamente. Ok. Com que idade? Sozinho? Foi em 94, portanto tinha 31. Mas sozinho? Era Estou a um lembrar na pessoal? matemática, até parece mal. 63, 31, claro. Não, com um colega, pronto, resolvemos avançar com uma empresa, digamos, da área comercial, mas com o objetivo de comercializar em Portugal um conjunto de equipamentos destinados à indústria alimentar que não tinham representação em Portugal e, portanto, era de uma área da engenharia que nós, na leitura que fizemos, acabou por, digamos, nos convencer que haveria a possibilidade de trabalhar nesse ramo específico de uma maneira diferente daquilo que estavam a fazer as empresas que já estavam no mercado. E, portanto, a gente acreditou nessa maneira de olhar para essa área e resolveu avançar, de facto, com uma empresa comercial que começou, digamos, num pequeno escritório com 60 metros quadrados e tal, com 2 pessoas. Mas já tinha um escritório. Sim, quer dizer, criámos a empresa de raiz e, portanto, alugámos um escritório. Pois, a nossa empresa para isso. É lá em casa. Claro. Temos um escritório também. Mas como eu já disse várias vezes, os tempos são outros, não é? Sim, os tempos são outros, efetivamente, e, portanto, nós começamos dessa maneira, portanto, tínhamos apenas... E éramos os dois únicos sócios e gerentes e financeiros e marketing e... Não é? Pronto, e tudo. Nós Mas estamos a ter essa experiência. E o sucesso veio mais ou menos rápido? Sim, começaram a conseguir ter alguma estabilidade? Sim, sem dúvida. O sucesso, o sucesso nesse sentido de a gente ver o resultado do nosso esforço foi imediato, digamos assim, porque a entrega também foi muita, como é evidente. Mas, a empresa começou a comercializar aquelas soluções e rapidamente atingiu um determinado volume de negócios que permitia a sua subsistência, a sua continuidade e, portanto, o objetivo foi sempre de incrementar esse volume de negócios para um dia ter instalações próprias, para um dia poder fazer isto, para um dia poder fazer... E isso veio depois a acontecer ao longo da vida. Qual foi a Sim, vida? Não, acabou por demorar mais até a gente conseguir concretizar esse objetivo de ter instalações próprias e de ter instalações, digamos, suficientemente amplas e condignas para dar um outro salto na dimensão da empresa, não é? Pronto. Isso demorou provavelmente 12 anos, digamos, a conseguir. Mas isso também não é propriamente, digamos, sinal de... É sinal do empenho que a gente colocava na atividade, porque nem sequer tinha tempo para tratar dos nossos próprios projetos, não é? Certo. E portanto isso demorou muito mais tempo do que ter uma pessoa dedicada a tratar o Mas mantiveram-se durante esse tempo todo só vocês os dois? Sim, e fomos sempre Pensei que entretanto já não, crescemos de funcionários, mas a atividade comercial tem as suas características.
ainda por cima na área da engenharia, se a pessoa também não tem um conjunto de competências, também não é fácil arranjar, digamos, ou encontrar a pessoa certa. E depois também não se pode estar permanentemente nesta área comercial a mudar de imagem da empresa, não é? No fundo, também isso contribui para a imagem da empresa. E isso foi conduzindo um bocadinho a uma cristalização, se quiserem, da estrutura diretiva da empresa e da sua estrutura comercial. Pronto, que só foi possível manter à custa do esforço, digamos, de ambos. Quantas horas é que vocês trabalhavam por dia? Pois, quer dizer, não pois, eu consigo fazer a conta, como é evidente, mas não havia, quer dizer, não havia horas, era... Pois. Das 9 até quando fosse, não é? Claro. Das 9 até quando fosse, e com muitas deslocações pelo país. Não é? As pessoas não iam lá ao escritório. Nós comercializávamos as soluções técnicas para essa atividade e aconselhávamos a consultoria do cliente a utilizar a solução que preconizávamos e, digamos, depois a ter todo o apoio pós-venda para que ela continuasse a funcionar. No início, sim. Já tinha então alguns contactos? Sim, havia mais até da parte do meu colega, havia essa experiência comercial que foi bastante proveitosa para o nosso início. Pronto, eu teria eventualmente outras competências, digamos assim, que acabaram por resultar durante 20 anos, digamos assim, durante 20 anos. Foi só aquela, durante esse tempo não teve mais nada? Não, mas absolutamente mais nada, exatamente. Portanto, era o projeto da minha vida e era para ser o projeto da minha vida até ao fim. Pronto, mas não foi. Quer dizer, foi até um determinado momento, até um fim qualquer que era diferente do fim que eu tinha imaginado. Há já nos confidenciou. Eu vou perguntar, portanto, foi a crise dos 50? Não terá sido a crise, se calhar foi, porque foi exatamente nessa altura. Não, é natural que ao fim destes anos todos e deste esforço todo aconteça um conjunto de coisas que não ficaram bem resolvidas, que não ficaram bem esclarecidas, que foram menos bem compreendidas e que isso depois se repercuta na relação que se estabelece. Que às vezes a gente nem toma provavelmente consciência de que isso está a acontecer, não é? Sim. Tal é o ritmo da... Isso é que é bom. Eu sou muito defensora e agora estou a tentar convencer o Miguel também de parar um bocadinho todos os dias, de refletir, de ir percebendo. Isso é chamado journaling em inglês, de ir tomando nota. Eu tenho muito essa... Eu tenho na minha vida essa preocupação, nem sempre a consigo concretizar, que vem muito dessa formação humana que vos falava há pouco, que é do ver julgar para agir. Okay? Isto é um princípio, digamos assim, uma maneira simples, digamos, de colocar a necessidade que nós temos de fazer este exercício permanentemente, não é? De procurar olhar para a nossa realidade, de sair dela e dizer... É como o Saramago diz, não é? É preciso sair da ilha para... Isso mesmo. Portanto, é olhar para a realidade, é tentar compreendê-la de facto, fazer uma leitura, digamos, tão próxima daquela que a gente é capaz de fazer, mas depois ser capaz de alguma forma de distanciar e de perceber ou de tentar ter uma noção de como é que deviam ser as coisas. E depois um terceiro passo, que é de procurar que esta realidade se aproxime daquilo que devia ser. Daí o ver julgar para agir. Este julgar não é provavelmente um condenar, é de facto ter um referencial, não é? Esta é a minha vida, exatamente, isto é assim, está a acontecer assim e tal, mas devia ser assim, não podia ser de outra maneira. Pronto, fazer este exercício e depois de procurar encontrar de facto modos, mecanismos de transformar esta realidade de modo a aproximar-se deste ideal. E este exercício de facto é um bom exercício
que é difícil de fazer, mas que a gente também pode aprender a querer fazer. E que é importante numa vida a dois, por exemplo, não é? Esta capacidade, porque somos duas pessoas diferentes, e esta capacidade de olhar para o seu projeto de vida e dizer, espera aí, não era isto que eu tinha imaginado, pá. Quer dizer, será que a gente não consegue fazer aqui... Pronto, e essa preocupação que nem sempre a gente consegue, esse discernimento é a palavra, que a gente nem sempre consegue ter presente no nosso dia-a-dia, por força de tudo isso, em determinado momento dá sinais. Pronto. E a gente pode sofrer bastante se não for capaz de ler esses sinais. E, portanto, lendo faz-se luz, não é? Lendo faz-se luz, não é? Lendo esses sinais faz-se luz. E foi isso que aconteceu, no fundo, basicamente foi isso que aconteceu. Espera aí, não é isto que eu quero para a minha vida, não é? Não é isto que me faz feliz. Então o que é? Não é? E portanto, há bocadinho falávamos no mudou de vida, se eu sabia te sentes satisfeito. Exatamente, pronto. Essa dinâmica de questionar e de querer mudar, porque se chegou à conclusão que de facto afinal não é isto, ou se for isto eu não quero, digamos assim, ou se não for isto vai-me causar dor, vai-me trazer infelicidade. Isso mostra-nos, provavelmente, é o primeiro passo para nós tomarmos consciência que está nas nossas mãos fazer alguma coisa. Mas também dizíamos em off que a maior parte da população não tem essa coragem, não é? Mesmo tendo essa consciência, às vezes... E eu muitas vezes até digo, mais do que a coragem, sem dúvida, mas meios ou mesmo esse tipo de garra, quererem passar por isso, não é? Eu acho que também custa, não é? Muitos dos nossos colegas, músicos pelo menos, dá uma sensação que querem a estabilidade. Querem tanto essa estabilidade que não vão arriscar aquilo que estava a dizer da Unicério e isso tudo, não é? Dessa estabilidade. Pelo menos é o que nós sentimos. Não é que isto seja feito... Eu não consigo dizer que as pessoas não têm coragem. O que eu acho é que provavelmente há um conjunto de circunstâncias que impedem, não é? Sim, quando eu digo que as impedem sequer de descobrir essa possibilidade, não é? Porque esse é que é o problema, não é? Esse é que é o problema, e estamos na educação, e o problema da educação é... Mas eu tenho sentido, falando dos colegas, que a maior parte deles sabe que está insatisfeito, sabe que não é aquilo que era o ideal, sabe que não é aquilo que o faz feliz, ou até mesmo, portanto, o fazer, mas também o que recebe por estar a fazer aquilo, mas dá tanto valor a esta estabilidade e saber que todos os meses aquele dinheiro cai ao fim do mês e que a partir daí consegue governar-se, que não tem... Eu digo coragem porque é... A ambição, eu acho que não é tem isto. A ambição, não tem a... Eu acho que nós tivemos que ter muita, pelo menos... Sim, tivemos que ter muita coragem para fechar as portas que eram estáveis e dizer, não, tipo, eu quero uma coisa que está ali e que eu, se continuar aqui, eu não vou chegar ali. E que nem sequer sabemos bem qual é o caminho, como é que se chega lá, mas é mais ou menos para aquele lado. E coragem de não ter essa estabilidade, de chegar ao fim do mês e agora. Sim. Pois, mas... E mesmo não tendo... Reparem que digamos, em verdade, também não foi exatamente isso que eu fiz, não é? Quer dizer, pronto. No fundo, eu saí da empresa, no fundo alienei a minha participação na empresa, e isso é, apesar de tudo, claro, digamos, um património que traz alguma estabilidade. Agora, o problema essencial, reparem, isto não foi decidido sozinho, não é? Claro. Isto é uma decisão familiar, não é? Pois. E acho bem que isso que acontece. A realidade é esta, não é? Portanto, eu não disse, mas podia ter dito, não é? Vamos todos sofrer se nós continuarmos, ou se eu continuar nesta situação. E, portanto, sim, o que é mais importante é estarmos felizes, concretizados. Exatamente. Agora, de facto, a única coisa que eventualmente podem, digamos, se quiserem gentilmente valorizar, é essa capacidade de voltar do zero, portanto, de começar do zero. Pronto. E foi isso que eu fiz, de facto, na música.
Portanto, eu voltei à música para começar do zero, não é? E não para começar de um determinado não é? Para começar do zero, não é? Eu lembro das aulas de formação musical, não é? Com a professora Marlene, não é? Que estavam os miúdos a entrar e eu por acaso passava disfarçadamente, que toda a gente pensava que eu era o professor, como é evidente, não é? Porque estavam os miúdos a entrar e eu também com eles no meio deles, pronto, e sentava-me ao lado deles a ter as aulas de formação musical, não é? Pronto. O colega ao lado da carteira falava e você... exatamente. Pronto, portanto, estão a ver que essa terá sido a dimensão eventualmente mais interessante, o ser capaz de começar do zero, que também era importante para mim, e de fazer todo um percurso, pronto, que depois determinou exatamente na candidatura à direção musical, não é? Pronto. E depois o percurso de facto, pronto, quer demonstrado, quer agora do doutoramento. Direção musical que eu tinha entrado em 94, portanto, no fundo eu tinha conseguido entrar, eu tinha entrado já no curso em 94, mas de facto o nível de exigência e a minha situação profissional não me permitia, de facto, corresponder às expectativas e eu prefiro de facto dizer não... Fazer, mas fazer bem, não é? Exatamente, fazer, mas fazer bem. Eu acerca disso, recomeçar, contar uma pequena história que eu lembro-me sempre um bocadinho mal, acho eu, mas que o meu pai conta do meu avô. Eu não conhecia o meu avô paterno. E ele conta algo mais ou menos deste género, que é o meu pai estar a começar a trabalhar e tudo mais, ter de fazer os descontos, essas coisas todas, e estar a comentar assim em voz alta, que isto volta dos 60, isto é para eu me reformar e não sei o quê, blá blá. Claro. Hoje em dia, o meu virou completamente do avesso. Agora, sim, eu acho que ele ter um bocadinho mais de calma. Eu acho que ele depois de morrer ainda vai arranjar maneira de trabalhar de caixão. Mas o meu avô estar a ouvir aquela conversa e a dizer algo do género, é engraçado. Tu estás a dizer que queres aos 60 anos, por volta dos 60 anos, estar a reformar-te. Engraçado que eu aos 60 anos comecei uma carreira de 20 anos como professor de artes, de pintura. As coisas relativas a estes paradigmas, estas formas de olhar para a vida. Okay. É evidente que a nossa organização não está prevista para a gente começar qualquer coisa aos 50 anos, não é? Mas pronto. Sim, mas há muitas histórias, apesar de tudo, desse género. Mas, e também... Sim. Não, eu ia dizer que as nossas expectativas também são completamente diferentes, não é? Nós queremos fazer bem, mais do que, e estamos a pensar nisso, mais do que no que podemos beneficiar economicamente do esforço, do investimento que estamos a fazer, não é? Pronto. Que é uma coisa absolutamente legítima e humana da pessoa aos 30 anos ter uma determinada formação e depois querer tirar partido do esforço que despendeu, como é evidente. Aos 50 anos já não é tanto assim, não é? Já não há tantas hipóteses disso vir a acontecer, não é? Porque acabas aos 55, aos 60 ou aos 55 ou 56, dependendo do que queres fazer. E depois vais arranjar emprego onde? Né? Quem é que vai preferir a ti, a um jovem mestrado com 29 anos ou 30, né? Que tem uma carreira e uma genica por aí fora, que provavelmente vais ser preferido. Agora, as coisas passam a ter outro sentido, outro significado, não é? Quer dizer, tu procuras fazer bem? Pronto. É um bocadinho aquela coisa na música, de uma linha muito ténue entre o servir a música ou servir-se da música. Isto é uma coisa muito difícil de gerir. Pronto. E a gente percebe isto nesta fase, a gente percebe melhor isto do que percebia quando tinha 30 anos. Eu estou a servir a música ou estou a servir-me da música para um conjunto de coisas. Pronto, perfeitamente legítimas, ok? Mas, e portanto,
as coisas passam a ter outro sabor, não é? Outro significado. E é só assim que a gente insiste neste caminho, que depois da licenciatura veio mostrado, digamos assim, em classe de conjunto, e depois, chegando ao fim do mestrado em classe de conjunto, a pergunta é: e agora o que vais fazer? Bem, agora vou dar aulas de classe de conjunto, não é? Também vais concorrer, mas vais estar com uma série de colegas que acabaram o mestrado. Então essa preocupação também tem levado a continuar o percurso académico, ou havia esse interesse em fazer o Exatamente, portanto, quando a resposta a essa pergunta é não vou nada envolver-me nisso, não vou nada concorrer para dar aulas de música, não é? Primeiro porque estou a tirar o lugar a um jovem que precisa dele. Ok. Ok? Primeira razão. Eu já fiz o meu percurso de vida, não é? Eles não. E depois, porque tu sabes que podes de facto contribuir de uma forma significativa sem obrigatoriamente ser pela via artística, não é? Porque ninguém começa uma vida artística aos 50 anos, não é? Muita gente começa. Não é impossível, não é impossível, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, ok? Pronto. Não é impossível, de facto não é impossível, mas não é de facto a mesma coisa. É possível e, portanto, eu podia ter ido por aí. Resolvi que nesta questão provavelmente seria preferível eu contribuir para a área da música, não por esse lado, mas pela via académica. Pronto. É evidente que me custa não dirigir, não é? Quer dizer, é uma coisa que naturalmente eu não... E uma das coisas que nós muitas vezes comentamos também é até mesmo para os colegas professores, e que acabam por ter muito pouca atividade profissional, não é? Como executantes de música, não é? Claro. Uma coisa que nós também achamos que é muito importante é procurar pelo menos haver esse equilíbrio, não é? Haver essa experiência que depois traz novidade para a sala de aula, não é? E, portanto, eu desafiava-o de alguma forma a procurar, não sei, quer dizer, não é necessário que seja com uma regularidade imensa, com um profissionalismo. Eu não estou a dizer que se a oportunidade surgir que eu vou. Mas seria interessante, e certamente trará uma outra visão para a investigação. Quando eu decidi de facto fazer o doutoramento, era exatamente com esse objetivo. Tem que ser um contributo, e tem que ser um contributo validado, isto é, que tenha uma chancela de alguém que diga: ok, isto tem um valor científico pelo menos, e não fazer um trabalho de investigação por minha conta e risco, e portanto queria que fosse de facto um contributo que, digamos, o meio musical, e neste caso concreto o meio das bandas de música civis, como eu prefiro chamar ao termo bandas filarmónicas, eu identifiquei que seria de facto vantajoso, que seria proveitoso para este meio ter um contributo deste tipo, digamos assim, e desta área da educação, não é? Porque no fundo foi sempre um bocadinho esse questionamento que eu fui fazendo quando me dava comigo a refletir sobre a história e a vida e a existência das bandas, vamos simplificar, das bandas filarmónicas em Portugal, não é? Que existem desde 1800 e não sei o quê, algumas até reportam antes, mas que marcam de facto a vida cultural do país, não é? Completamente, e fazem parte da comunidade, e cujas teses de doutoramento, portanto, cujos estudos de alguma forma científicos sobre ou dirigidos a este campo de estudo datam de 2007. Isso não é uma Helena Lourosa? Helena Lourosa é uma das colegas que fez o doutoramento em Aveiro, na área da etnomusicologia, sobre a banda de Santiago de Ribaúl. Foi uma banda. Exatamente. Portanto, mas a primeira tese de doutoramento feita por um português dirigida às bandas filarmónicas foi feita na Universidade de Vigo. De Vigo? De Vigo, em 2007. Mas por um português, o professor Agostinho Gomes, que fez uma tese de doutoramento sobre as bandas filarmónicas da região do Alto Tâmega e Barroso, portanto Chaves e Vila Real,
muito da linha do que eu estou a fazer. Melhor, a minha é que é evidentemente na linha do que ele fez e não o contrário. Pronto, ele fez, digamos, numa área mais localizada e eu estou a fazê-lo ao nível nacional. Pronto. Também está a incluir os Açores? Eu também estou a incluir os Açores. Já foi lá? Estive na terceira. Foi? Quando? Estive na terceira em abril do ano passado. Estive na terceira em abril do ano passado. Vocês não tinham dado à costa. Não. Pronto. Para a próxima for lá, mas sim, mas se eu for lá. Mas foi às ilhas todas, então? Não foi às ilhas todas. Porque eles lá nos Açores têm uma atividade muito grande. Sim, muito grande. Estive em São Miguel, de férias, pronto, habituais, quem vai visitar, digamos, os Açores. E fui à terceira de propósito por causa das bandas filarmónicas, efetivamente. Pronto. E portanto. Montero tem alguma coisa a ver? Montero Ávila? Sim, estive a almoçar com ele. Meu antigo professor. Nós também já fizemos um episódio com ele, não foi para o ar. Tá bem, que ótimo. Estivemos a almoçar, pronto, onde eu tive a oportunidade de descrever um bocadinho qual era o âmbito do trabalho. Mas, portanto, além dessa 2007, há depois mais 7 ou 8, não tenho já o número presente de memória, dirigido às bandas filarmónicas, que têm, de facto, digamos, um alcance que é muito dirigido à componente musical, em si mesmo, a transcrição de obras eruditas para a banda, por exemplo, não é o caso do Luís Cardoso, ou então coisas da ordem digamos, da história e do passado, não é? As bandas do período da regeneração, por exemplo, repertórios, não sei. Portanto, nada específico. Portanto, muito, ou geográfico, como eu costumo dizer, ou geográfica ou temporalmente situadas. Pronto. São trabalhos importantíssimos, mas que têm aquele âmbito e, portanto, a esse nível trazem uma luz enorme sobre o assunto, mas nestas circunstâncias. Sobre o que são hoje as bandas filarmónicas. Quem são hoje as pessoas que estão nas bandas filarmónicas? Quantas são, onde estão, pronto. E principalmente esta dimensão que vai para lá, para além da música, esta dimensão, digamos, do trabalho das bandas social, na formação, digamos, na educação, no sentido lato, como nós aqui costumamos, de facto, e defendemos que deve ser considerada a educação. As bandas de música representam, de facto, uma experiência determinante na vida de muita gente, para lá daquilo que lhes ensina enquanto músicos, não é? E é esta dimensão, digamos, para lá da música que sempre me interessou. Tempo, não é? Não sim, é só porque não é só os ensaios, nem as viagens e não sei o quê, é o tipo de, digamos, de vivências e de experiências que aquela experiência de ser membro de uma banda de música acaba por constituir-se como educativo e como formativo para aquelas pessoas, quer numa perspectiva individual, para mim, eu músico de que toco clarinete, trombone, não sei, quer numa perspectiva global comunitária, não é? Quer dizer, que esta dimensão também da importância da banda filarmónica naquele determinados momentos do calendário, por exemplo. Exatamente, e naquele contexto social e o que é que representa para aquela população existir ali uma banda filarmónica, ou que trabalho a banda filarmónica faz, que tenha em mente, que tenha em perspectiva a dimensão comunitária da sua, digamos, a implicação comunitária da sua atividade. E isso não tem a ver com se as bandas estão no litoral, ou no interior, ou nas ilhas e tal. Quer dizer, e mais do que identificar preferências, se quiserem, o objetivo é trazer à luz do dia esta diversidade de experiências, não é? Esta riqueza que resulta da diversidade do que é ser uma banda filarmónica nos Açores, na Ilha Terceira, ou na Ilha de São Miguel, ou no Pico, não é? E ser, por exemplo, na Guarda, ou em Évora, não é provavelmente pôr em confronto. Há muita rivalidade. Não, eu não. Porque nós lá nos Açores, sim. nós ouvimos histórias. Claro. Não foi? Sim. Na Graciosa. Já não lembro se era nessa ilha, mas que havia uma rua
Não, Sim, aquela sim, história sim, de... O que era de cima e a que era de Sim, baixo. sim, sim, sim. Mas a história de que havia uma pessoa que tinha ido lá visitar, já não sei porquê, e andava a ver as bandas todas. E numa das bandas tinham-lhe oferecido tipo um saquinho com o logo e não sei o quê. Assim, E a seguir ela ia a outra banda. E a pessoa que estava a acompanhá-la, que era de lá, da ilha, disse: não, não vais entrar ali com isso, tu vais guardar isso, porque senão não é correto. Acho que até era, tu não levas isso contigo. Acho que até era esse ponto. Mas já agora, regressando um bocadinho atrás, porque eu não me queria esquecer desta coisa. Há bocadinho estava a usar a expressão do servir-se da música ou servir a música. Põe como prioridade então o servir a música e o servir-se da música à partida ficar... Se eu sentir que me estou a servir da música, não vou. Pois. Não. A música não é para isso. Não é? A música não é para isso. Okay. Isto não significa que quando eu estou a servir a música não tenha um benefício, não tenha um rendimento, digamos assim, mas tem que acontecer música e a música nem sempre acontece. Mesmo quando eu estou a tocar, a música nem sempre acontece, não é? De certa forma, a partir do momento em que há esse rendimento, a partir do momento em que eu ia dizer que, eu imagino que a Joana também concorde comigo, que a minha visão é de simbiose, não é? Do estar a fazer algo, de estar a servir algo, sim, mas seja esse rendimento, seja o prazer que eu tenho muito pessoal, e por aí fora. É uma coisa muito pessoal que é que eu tenho que ter a consciência que estou a fazer com que a música aconteça. Portanto, e não estar a fazer uma coisa que é música, que as pessoas entendem como música, mas que eu não estou, digamos... Não estou presente, não estou imbuído daquilo. Não estou a fazer com que a música aconteça, o que me interessa é tirar dali o benefício para a minha imagem, para o meu... Pronto, é nessa dimensão, não é? É nessa dimensão. E portanto é no sentido de facto dar a primazia à arte, enquanto música, e de que eu só posso aproximar-me dela, não é? E com todo o respeito, digamos assim, porque isso é uma coisa que no Conservatório Superior de Gaia, de facto, era um dado importante que eu não sei se todos os alunos lhe deram a devida importância, mas que para mim sempre teve, que é este respeito pela obra e pelo compositor. Okay? Não é, a partitura não é o que é que eu hei de fazer com isto. Certo. A partitura é o que é que ela precisa que eu faça. A pergunta do maestro não é, quando eu tenho uma partitura nova, o que é que eu faço com isto? Certo. Não é essa a pergunta do maestro. A pergunta do maestro é, o que é que isto precisa que eu faça para que isto aconteça? Eu acho que provavelmente faria uma outra pergunta, que não nenhuma dessas duas. Certo. Mas acho que ficava para outro episódio. Acho que não vale a pena estar a ir muito longe. Mas é uma visão que eu também tenho percebido que é um bocado particular. Essa definição do respeito, seja pela partitura, seja pelo compositor e por aí fora, respeito sim, mas penso que respeito de uma forma diferente daquela que claro, e eu não estou a dizer que só há uma maneira. Sim. Eu não consigo estar perante a partitura sem ter isto presente, não é? Eu acho que um exemplo rápido é nos nossos espetáculos, e por exemplo de Sofia de Melbrenner, os poemas de Sofia de Melbrenner em conjugação com o 25 de Abril, portanto os poemas mais de caráter revolucionário, com A Minha Vida é o Mar Abril a Rua, é esse o projeto, em que nós dissemos, ok, existe esta efeméride por aí fora, existe este contexto, e agora vamos analisar e escolher estes poemas dela, e agora, pegando neles, sendo eles uma matéria em si final, podemos simplesmente ler o poema, e já a obra está feita. Mas agora, pegando neles, como é que nós conseguimos voltar a moldá-los, voltar a torná-los plasticina, mole, para os moldar para um novo projeto. E portanto há esse respeito por a integridade deles e o contexto e não sei o quê, mas ao mesmo tempo pegámos naquilo e arrancámos quase. Mas na minha opinião não se deve fazer isso sem esse respeito. Pois, sem partir dessa consciência. Isto é uma obra de arte,
não é? Isto tem uma autoria e que eu tenho alguma liberdade de traduzir isso de maneira, digamos, diferente, mas que nunca, mas que tem que ter sempre presente. O Brahms tem uma história engraçada, o Brahms conta-se que tem uma história engraçada, que um dia convidaram para ir assistir a uma récita do Dom Giovanni e do Mozart, e ele disse, não vou nada, prefiro ficar em casa a estudar a partitura. Pronto, e portanto estou a ver aqui esta coisa vou agora ouvir isso, porque eu prefiro ficar em casa a estudar a partitura, aprendo mais alguma coisa, seguramente. Engraçado, ok. Ele vai a partitura consigo, mas pronto, está bem. Exatamente, é isso. Eu gostava de duas coisas, de falar um bocadinho mais sobre este trabalho que se está a fazer, mas antes disso, se calhar, perceber melhor o que é que aprendeu, por exemplo, no MBA que fez, de gestão de pequenas e médias empresas. Isso dura quanto tempo? Um ano? 2 anos? Não foi tanto tempo, já não tenho presente, mas não foi um ano, acho eu. Isto foi mais ou menos em que altura da sua empresa? Não, isto foi na transição foi antes de criar a empresa? Foi na transição para esta nova vida. Foi na transição, foi uma tentativa séria de atualizar um conjunto de conceitos e de informação sobre a gestão, porque tinha estado 20 anos, digamos assim, completamente absorvido pela atividade profissional, e sentia que tinha chegado ali a um momento e havia um conjunto de noções e de conceitos e de teorias e de formação que se calhar tinha passado ao lado, e que era útil, ou que podia vir a ser útil, digamos assim, para... E aprendeu alguma coisa? Sim, na verdade foi útil perceber como é que a gestão em si, enquanto área académica, tem marcado a evolução da economia e a evolução das empresas e esta coisa do empreendedorismo, estão a ver, portanto, são temáticas que a gente ouve falar na comunicação social e que aparentemente parecem de facto hoje em dia cruciais para o sucesso. É muito fácil a gente dar opiniões com o dinheiro dos outros. Portanto, tu, sim, vai para a frente, lança a tua empresa e tal, não sei o quê. Primeiro vais ao banco pedir emprestado, portanto ficas logo com uma dívida, e depois a tua empresa tem que dar lucro, porque depois tens de pagar a dívida. Certo. Se não pagasse a dívida, o problema é teu, não é meu. Eu dei-te o conselho, mas não disse para tu, não é? Portanto, há aqui uma certa, digamos, uma certa perversão, se quiserem, da maneira como se olha para as oportunidades que de facto constituem uma vida profissional, se quiserem, independente, não é? Pronto. É evidente que a gestão dá-nos muitas ferramentas para a gente saber lidar com as dificuldades da vida empresarial, não é? Da vida comercial, em primeiro lugar, o saber negociar, o saber, digamos, ler o mercado, as análises SWOT, não é? Das forças, das fraquezas, das oportunidades e das ameaças que se deparam a uma empresa que está situada numa determinada área. Portanto, todas estas ferramentas são essenciais na área da gestão, e a gestão existe exatamente para dotar as pessoas dessas ferramentas que as ajudam a ser de facto a ter sucesso de alguma forma, porque no fundo é isso, as empresas existem para dar lucro, não existem para dar prejuízo, existem para criar riqueza, não é? Sim. Pronto. E são essenciais. Claro, isso são essenciais. Agora, nós temos de facto um tecido empresarial em Portugal que é a esse nível muito débil, não é? Não sei se vocês têm noção das estatísticas, não é? Mas pronto. Por alto, nós 98% das empresas em Portugal têm menos de 10 trabalhadores, não é? Pois.
Foi isto. Foi, que nós tivemos temos a ver ou cerca deste valor, não é? Portanto, estamos a falar de microempresas, não é? Sim. E- Mesmo que se contabilize até às médias, Sim, micro, sim, pequenas sim, e médias, sim, sim. mesmo assim são Sim, 98% ou 99% e tal. Eu tenho um número de memória de uma notícia que eu li aqui há uns meses atrás, de existirem em Portugal cerca de 800 e não sei quantas grandes empresas. Pronto, e portanto essa é a nossa debilidade, digamos assim, enquanto país, é que não soubemos construir um tecido empresarial robusto que nos permita ter as oportunidades de emprego que existiam antigamente. Também é verdade que as pessoas antigamente tinham outra visão sobre as coisas, sobre a vida, e portanto as pessoas não queriam ir para secretária do Sr. Presidente, não é? As pessoas iam mesmo levar material para os laboratórios, não é? E portanto começavam mesmo por baixo, não é? E portanto as pessoas percebiam que era importante trabalhar e que a importância do trabalho vai muito para lá do vencimento. Não é? O significado do trabalho vai muito para lá do contributo. Exatamente, do contributo e da oportunidade que tens pessoalmente de conhecer A, B e C, de aprender com quem está ao teu lado, de evoluir, da empresa te permitir ou não ter determinado tipo de experiências profissionais. Isso é um valor que não é propriamente traduzível em números, não é? E portanto compete depois a cada um ponderar estas coisas, e o que se alterou significativamente no nosso tecido social foi esta ponderação, não é? Foi esta ponderação, porque também, pronto, internacionalmente as coisas foram conduzidas nessa linha, e nós, pronto, fomos um bocadinho envolvidos por essa exatamente, e portanto hoje em dia temos a dificuldade de encontrar sustentabilidade para a nossa existência económica, não é? Estamos sempre com taxas de crescimento de 1%, de 1,2% e tal, pronto, que não permite de facto depois criar riqueza. Tem uma ideia daquilo que seria expectável, daquilo que são números médios a nível mundial, uma taxa de 10%, impossível. 5%. Sim, é impossível, quer dizer, é impossível porque estamos num mundo aberto, não é? Estamos num mundo globalizado, não é? E portanto temos concorrência de todo o tipo e feitio. Agora, temos valor, não é? E temos condições de produzir um conjunto de produtos. Estou a pensar na agricultura, mas também nós nos anos 80 houve um Michael Porter, um especialista da área, guru da área da gestão empresarial americano, não é? Que veio cá fazer uma avaliação e, portanto, quase uma consultoria ao governo português de quais seriam as áreas que Portugal teria capacidade de fazer evoluir para ser competitivo internacionalmente, não é? Pronto. E pronto, hoje já pouco resta dessa preocupação e dessas conclusões. Claro que as dificuldades também internacionais se fazem sentir, mas eu acho que nós desperdiçamos muitos Quais eram recursos. as áreas já agora? Na agricultura eram os vinhos, por exemplo. A pesca, talvez? A pesca nem tanto, mas era o setor automóvel, um cluster do setor automóvel, sim. Eu não tenho provavelmente presente já todas as áreas, não havia também 10, como é evidente, porque era mesmo quase aconselhar onde é que Portugal deveria de facto investir e focar a sua mas nós somos 10 milhões de pessoas e portanto isso, apesar de tudo, também é limitativo, não é? Não somos 60 milhões. Mas a par disso, a dificuldade maior é a nossa incapacidade de organização, acho eu.
não sabemos organizar-nos Demasiada democracia também, para pouca eficiência, pouca... No fundo é a ausência do... Isto está... Quer dizer, muita gente diz isto, basta abrir o telejornal e houve gente avalizada, muito mais do que eu, a dizer quais são, de facto, os pontos onde Portugal deveria de facto fazer diferente ou deveria mudar radicalmente, e um era, exatamente, parece-me ser esse o controlar, não é? O saber o que está a acontecer em cada momento e organizar-se para que aconteça num determinado sentido. A gente ouve facilmente o Ministro da Educação há uns meses atrás dizer nós não sabemos quantos alunos estão sem aula, nem sei se algum dia vamos saber. Era isso que eu ia dizer, vem tudo daí, não é? Vem tudo da educação. Sim, pois, isso é outra, se dava para mais 3 episódios, certo, não é? Mas no fundo é isto, quer dizer, ele no fundo é um reconhecimento de uma certa incapacidade, não é? De dizer, ok, eu não sei, nem sei se vamos saber. Mas como assim? Eu lembro-me de uma... Como assim? Eu lembro-me de uma entrevista do... nós temos mesmo de acabar isto, mas de uma entrevista do Steve Jobs a dizer que quando tinha começado ou recomeçado, houve lá uma altura qualquer em que ele estava outra vez a gerir a Apple, e que ele dizia que ele tentou perguntar quanto é que custava de facto fazer um dispositivo, acho que era ainda um computador, quanto é que custa? E aparentemente aquilo que era o habitual na altura, e não sei se ainda hoje em dia, era fazer uma previsão e de mês a mês, ou de trimestre em trimestre, ou não sei o quê, a reajustar, ver, afinal, custou muito mais do que era suposto, não sei o quê, portanto, por A mais B, afinal, custa menos, afinal, custa mais, mas é sempre de previsão. E que, na altura, na data dessa entrevista, ele disse, mas hoje em dia nós já temos métodos e sabemos ao cêntimo quanto é que custa fazer um telemóvel. Portanto, isto são tudo métodos, são tudo investigações, são tudo estatística. É trabalho que é preciso fazer e basta fazer corretamente, basta cada um fazer corretamente o seu trabalho e haver alguém que diga, ok, olha, está a cumprir com a sua tarefa, o trabalho está a ser bem feito, o trabalho não está a ser bem feito, vamos cá resolver o problema, porque é isso que tem que acontecer em qualquer função, quer dizer, as tarefas são para serem feitas com qualidade, com responsabilidade, com competência, e não fazer ou não fazer, não é? Eu lembro-me daquelas experiências limite que a gente às vezes, se nos contarem, a gente não acredita, não é? Mas eu assisti a uma não foi agora, já isso também acontecia, ou também aconteceu no passado, não é? Foi nos anos 80, provavelmente final dos anos 80, não é? De estar numa repartição de finanças, não é? E da pessoa que estava à minha frente estava a ser atendida e a funcionária pousa a caneta e desaparece do balcão, não é? Não tinha nada a ver comigo, era a pessoa que ia ser atendida a seguir, não é? E a determinada altura o senhor que estava a ser atendido, a ver que a senhora tinha desaparecido e que nunca mais voltava, perguntou lá à colega do lado, aquilo era um balcão corrido, então a sua colega nunca mais vem, então, não, ela saiu, foi tomar um pequeno almoço. Portanto, a senhora tinha chegado à hora do pequeno almoço, não é? Pousou a caneta, não é? Interrompeu o que estava a fazer, que a senhora foi ao pequeno almoço. Não disse nada, ela estava a atender o senhor, atualmente, a preencher o impresso, não sei o quê. Portanto, pousou, isto eu vi, portanto, não me contaram, eu vi, não é? Portanto, pousou a caneta e saiu. E claro, a senhora saiu, foi fazer qualquer coisa, pronto. Foi buscar uma informação, foi fazer uma pergunta ao chefe, qualquer coisa. Pronto. Só que o tempo começou a passar e as pessoas acharam estranho. Portanto, o colega ao lado estava uma colega a atender outro cliente e disse, desculpa, mas o seu colega há tanto tempo, ela foi tomar pequeno almoço.
Ok. Está bem. Obrigado. Obrigado pela Eu informação. espero. Educação, não é? Pronto. E portanto, claro, isto não são exemplos, digamos, para ninguém, e é um caso único e não sei o quê, mas para Não, dar há de uma ser ideia. único. Não, admito que sim, porque de facto este nível de Mas coisas não deve ser- não acredito que continue a acontecer, Sim. mas pronto, mas é daquelas coisas que de facto. Coisas simples para que todos nós podemos. Outra, a propósito das bandas filarmónicas, de facto, eu nesta história do trabalho e da promoção e da divulgação a todas as bandas filarmónicas deste trabalho, a determinada altura procurei contactos das bandas filarmónicas através da Câmara Municipal, encontrei uma informação do telefone do presidente de uma banda, já nem sei qual é, já nem consigo contar, mas lá liguei ao senhor, muito boa tarde, eu sou fulaninho tal, estou apenas a incomodá-lo porque gostaria de pedir-lhe o favor de vocês participarem no estudo e tal, não sei o quê. Meu amigo, eu já não sou presidente há 8 anos. Ah, certo, sim. Não é? Portanto, ainda estava lá no site, não é? O número de telefone de uma pessoa que já não era presidente, já não era presidente. Portanto, estas coisas são muito simples. Qualquer pessoa que queira, digamos assim, vai lá e corrige. Claro que a banda também tem a obrigação de comunicar formalmente e tal, mas não é preciso que isso aconteça, não é? Basta que quem esteja neste trabalho, digamos assim, de querer fazer bem. Eu sou um dos chatos que volta e meia a ver uma listagem de contactos disto ou daquilo ou daquele outro, não sei o quê, números de lotação de espaços culturais e não sei o quê, vejo lá um erro qualquer, vejo qual é o e-mail daquele site e envio para lá, desculpe, mas este sítio afinal a morada é esta, ou o código postal é aquele, ou o número é este. Eu sei, eu conheço, eles vão lá e corrigem. Eu sou esse chato. Não é chato, Sim, mas é aquilo que eu acho que também é normalmente costumo contributo. intervir quando vejo alguma coisa na comunicação social que não. Sim, isso é gritante. No outro dia mandei um e-mail aí a uma estação televisiva a ensinar-lhes o que é 1 bilhão e o que é 1 milhão e o que é 1 trilhão. Sim, aquela gente pode não saber. Uma coisa é Estados Unidos, outra coisa é Europa. Isso. Certo. E eu estou em Portugal e, portanto, Pois, não quero saber o que é que os americanos chamam, não é? Quer dizer, façam o favor de os serem americanos corretos, e americanos, portanto, o Brasil também usam. Sim. Bom, Bom, relativamente ao seu estudo, nós estamos a ficar sem tempo, ainda queria as outras perguntas. Portanto, quantas bandas é que existem então? pois eu não sei quantas bandas existem, eu não sei se podemos ou se devemos falar dessa de alguma forma. Ou se alguma vez vamos saber. Pois é, quase isso. Devíamos saber de facto. Até porque estas coisas do existir parte do princípio que é existir juridicamente. E portanto logo aí temos um problema para resolver, como é que se sabe se juridicamente a entidade ainda existe ou não existe. Eu não sei quantas existem nesta perspectiva jurídica, digamos, da entidade não ter encerrado a sua atividade nem fiscalmente nem juridicamente, mas em atividade não, quer dizer, eu sei quantas estão em atividade em Portugal neste momento, porque fiz esse trabalho de pesquisa, portanto de andar atrás de uma a uma e de ver se havia evidências de atividade. Portanto, o que eu, no fundo, a primeira parte do meu trabalho, que começou até muito antes do doutoramento, foi exatamente identificar as bandas filarmónicas que estão em atividade. Portanto, onde a gente vai, escreve o nome da banda e aparece a banda X no dia Y esteve a tocar, não sei onde e tal, não sei o quê, pronto. Ou então não aparece nada, não é? E então aí já é mais difícil. Então vamos lá à procura, por outra via, portanto, daí os sites das câmaras, das juntas, pronto. E portanto, isso permitiu de facto fazer uma digamos, se quiser, um varrimento das bandas que estão em atividade em Portugal e que são da ordem dos 644 entidades que estão ativas. Isso é muita banda. Sim, são muitas bandas. E que conclusões é que tem chegado sobre esta dimensão educativa? Pois, é que eles... não, eu evidentemente
vou ter que deixar isso para a tese, digamos assim, não é? Ok. Mas no fundo a questão é exatamente esta. A experiência de estar numa banda filarmónica é muito mais do que a música, não é? Pronto, é muito mais do que a música. Uma das coisas que salta dos resultados é que as pessoas vão para a banda muito novos. Com que idade, mais ou menos? Em média 12 anos. Ok. Pronto. Portanto, não é? Depois, a segunda ideia central é que as pessoas vão para a banda por influência, a palavra não tem um cariz negativo, não é? Mas por influência de pessoas da sua proximidade relacional, não é? Os pais, os irmãos, algum familiar próximo, ou eventualmente os amigos, não é? Pronto. Os amigos da escolita e tal, que depois ao sábado e ao domingo não podem estar porque vão para a banda e não sei o quê, e isso acaba por também vou. Pronto. Pronto. Claro que hoje em dia também há toda esta, e ainda bem, preocupação dos pais em proporcionar formação musical aos filhos. E muitas vezes, por circunstâncias da sua localização, realmente só a banda é que parece ser a solução mais possível, digamos assim, porque o conservatório existe a 30 km, ou não é? Ou não há conservatório e, portanto, a banda, a escola de música da banda é o único local onde as pessoas podem ter alguma formação musical. E as bandas têm esse papel também muito bem, digamos, assumido, não é? Não há nenhuma banda que não tenha a sua escola de música, não é? Não há? Com muito orgulho. Não há de facto nenhuma banda que não tenha a sua escola de música. Podemos estar a falar de uma coisa mais organizada, menos desorganizada, sempre numa linha não formal, não é? Portanto, não é uma escola para passar um diploma, não é? Portanto, é sempre um percurso inicial que depois o aluno ou a aluna pode de facto fazer seguir indo para uma escola privada ou para um conservatório e para completar de facto formalmente os seus estudos em música. E normalmente tem a componente prática e também a teoria. Sim, normalmente tem a formação musical e instrumento, pronto, isso é. E depois classe, algumas têm já a orquestra juvenil e, portanto, digamos, uma classe conjunto que não é a banda, mas que já funciona como, e depois ao fim de algum tempo fazem exame para passar para a banda, pronto. Há bandas que a esse nível funcionam de facto com uma organização muito bem pensada no sentido. E existe muitos casos em que, por exemplo, a banda tem um contrato com algum conservatório e que eles têm desconto? Sim, eu não sei se o termo contrato é a palavra certa. Pronto. Mas hoje em dia há uma parceria, há uma colaboração, há uma tentativa de facto de se aproximar, exatamente porque hoje em dia o que é valorizado é a educação formal, não é? É o poder dispor de um diploma, não é? Do 5º grau, do 8º grau. Não sei até quando é que isso também. Não é. Pronto. Eu muito não foram muitas, mas das audições que eu fiz como cantor para estúdios de ópera e tudo mais, acho que foram muito poucas as vezes em que eles estavam preocupados se eu tinha licenciatura, se eu tinha mestrado. Sim, eles não estariam preocupados. A pergunta é se eles o tinham chamado se não tivesse. Eu ao candidatar-me, acho que houve situações em que eu nem sequer tinha um sítio para preencher isso. Não interessava. E eu não estou contra, O que eu estou a dizer é que normalmente de facto pode ser autodidata. Claro, como é evidente. E, portanto, eu não estou a valorizar uma da outra, estou a dizer o que acontece é que há essa preocupação, até no sentido de depois dar o outro tipo de formação que as bandas depois não podem dar, a história da música, porque depois faz sentido, há cada vez mais essa preocupação de estar em parceria até para alguma transferibilidade de métodos e de conhecimentos e de oportunidades de... eu acho que sou sempre a favor disso. Eu também acho que sim, até porque as bandas depois também se confrontam com dificuldades de outra ordem, não é? Quer logísticas, quer de espaço, quer de condições físicas e tal, e portanto isso depois também pode ser um entrave à própria evolução do músico,
música e, portanto, convém que ele tenha outro apoio e, portanto, a banda também, quando de facto o jovem ou a jovem demonstra interesse e aptidão, a banda também encaminha e também tem todos, claro. Tem que seja assim. Tens mais alguma pergunta sobre? Acho que não, é melhor eu não me lembrar de mais nenhuma, senão saímos aqui. Ok, então vamos às nossas perguntas finais. Sim. Que é a primeira, se pudesse voltar atrás, fazer alguma coisa diferente. Pois a resposta verdadeira é sim, não é? É? Senão significava que eu não tinha aprendido nada. Portanto, na segunda-feira. Não é? É normal que a gente, olhando para trás, diga: bom, não nos podemos esquecer é que nós olhamos para trás a saber o que sabemos hoje. Pronto. Agora, é normal que a gente chegue à conclusão que naquela altura não privilegiou determinado tipo de coisas ou privilegiou determinado tipo de coisas que se calhar hoje, porque o resultado já é conhecido, não faz muito sentido, não faz muito sentido continuar a defender, não é? Portanto, provavelmente sim. A resposta é provavelmente faria alguma coisa diferente, sim. Ok. E se acha que o menino que queria ser, sei lá, o que... Quer dizer, ele está aberto a tudo, não é? Mas acha que ele ficaria feliz pelo caminho que tem feito? Sim, porque... Portanto, não estar a fechar portas e de estar aberto. Sim, porque a perspectiva sempre foi essa de procurar encontrar um caminho para realizar aquilo que a alma nos vai mostrando, não é? Aquilo que nos faz felizes, exatamente. E pronto, e o percurso, mesmo quando a gente tem que acabar o meio, eu costumo dizer uma palavra engraçada que é, já disse aqui várias vezes, é, na minha outra encadernação, não é? Pronto, na minha outra encadernação eu fiz uma coisa, agora eu já mudei de capa de encadernação e estou a fazer outra, não é? E portanto, nesta encadernação o objetivo é sempre o mesmo, é ser feliz, é fazer feliz quem está à minha volta ou de quem depende de mim, porque muitas vezes não é preciso nada, basta um sorriso, um bom dia, um boa tarde, lá, estás bem. Isso é bastante generoso, sim. Mas pronto, sim. E se acha que os seus antecessores, os seus sucessores, se estão e se ficaram e se ficarão orgulhosos também por este caminho que tem vindo a... Os meus antecessores, não sei, não consigo saber. Posso ter a minha opinião, mas não consigo saber. Os meus sucessores, o que eu digo é, também, honestamente também não sei, o que eu acho é que eles viram que o pai cresceu com eles, viveu com eles, viu o pai errar, viram o pai pedir desculpa, viram o pai recomeçar, viram o pai estar atento a determinadas dimensões da nossa vida em família e sim, a família para mim tem um... É o valor que eu passo, digamos, que eu faço questão de não deixar esquecer, é o valor da família, desta coisa que é ser família, que não é exatamente igual a ser amigo e a ser vizinho e portanto o ser família é alguma coisa que eu procurei incutir propositadamente nos meus filhos, de que aconteça o que acontecer, a família essa tem que estar sempre disponível para se ajudar e para se... E o que acontece ao outro da minha família é a mim que acontece e portanto eu tenho essa responsabilidade. Mas sim, o que eu acho que eles vão sentir é que provavelmente na sua vida acontecerão situações onde eles saberão, olha, o pai dizia isto, ou o meu pai numa situação paralela à minha fez isto e correu mal e agora é melhor não. Exatamente. Eu penso que a gente, apesar de tudo, mesmo que não verbalize, passa muito pelo testemunho, pela ação. E a gente nem sabe o que é que eles retiram
dessa experiência, não é? Deve ser um bocado assustador. Porque isso também sim, quer dizer, ser pai não é propriamente uma coisa fácil, não é? Porque isso também é educativo, não é? A gente também educa não fazendo, não é? A gente educa fazendo, não é? Educar é uma coisa que a gente faz, não é? É um verbo, não é? Não é um substantivo, não é? Não é um nome, é um verbo, não é? E portanto é uma ação, é uma coisa que a gente faz, ou que a gente não faz. Não fazendo também está a educar, como diz o Gert Biestre. E portanto nós muitas vezes estamos a educar não fazendo e nem damos conta que eles estão a captar essa mensagem, e portanto o que eu acho que lhes vai acontecer é que eles vão ter uma noção desta relação, digamos, honesta com eles e com a vida, de assumir que somos humanos, que temos as nossas limitações, que erramos, que pedimos desculpa, às vezes não pedimos, mas sentimos, e amanhã temos um outro comportamento que é o resultado desse pedido de desculpa que não foi dito, e esta capacidade de a gente, sim, sempre estar atento e procurar de facto construir a felicidade é alguma coisa que eu acho que eles vão lembrar. Mas pronto, melhor apontar-lhes a eles. Eu acho que essa análise e realmente conseguir admitir esse erro, não é? Eu acho que é muito nobre e é superior, é excelente. E acho que realmente o verbalizar também é algo que tradicionalmente não é muito habitual fazer-se, e que eu acho que cada vez mais se defende isso, e eu concordo que às vezes esse pedido de desculpa pode ser uma coisa básica, aparentemente básica, mas ao mesmo tempo é basilar, não é? E acho que é muito importante, sim. E a última coisa, um conselho para quem nos estiver a ouvir. Pois é difícil eu, digamos, augurar a coragem de dar conselhos de alguma forma. No alto do seu sabedoria. Exatamente, porque a vida é sempre diferente e nós somos todos diferentes. E portanto, não há, um conselho que eu hoje daria, e que não sei se há uns anos atrás teria o discernimento para o dar, leiam muito. Leiam muito. Leiam. No sentido de aprender muito, ou de simplesmente... Não, até mesmo romances, sei lá. Quer dizer, se for romances que seja, digamos, mas leiam, quer dizer, gostem de livros, sintam-se atraídos pelo livro, sintam-se atraídos pelo conteúdo por descobrir que pode estar naquele livro, e portanto esta avidez de leitura, se quiserem, seria alguma coisa que eu acho que aconselharia os jovens hoje a alimentar. O telemóvel. Isso, leiam. Há todo um mundo que se abre quando a gente procura, quando a gente lê um livro e descobre. Olha. Sim. É verdade. O que eu não sabia. O quanto eu não sabia. E isto também é alguma coisa muito importante para o nosso crescimento. A gente perceber que alguma dose de humildade, a gente perceber que sabe muita coisa. Não é? Só sei que nada sei. Isso. A gente sabe muita coisa, mas não sabe de facto nada. E a vida tem muito para nos ensinar, os outros têm muito para nos ensinar. Basta que a gente não basta, mas um passo importante é a gente predispor-se a esse receber e dar, que faz parte da natureza humana, e que nós devemos saber cultivar para conseguirmos viver todos em coletividade, de forma harmoniosa, e não andarmos para aí em guerras como parece acontecer nos nossos dias, infelizmente, está bem? Muito obrigado. Muito obrigada. Com quem? Não há dois sem três.